Oi, boa noite, tudo bom? Meu nome é Vanderlei, sou membro aqui da igreja de Serra Negra, sobre o pastor regional, pastor Antônio, Toninho, né? E eu resolvi aqui fazer um apanhado de 4 pregações numa única. O bom da pregação online é que a gente não precisa se preocupar com o tempo, né? Então eu posso aqui fazer espero 1 hora somente, mas não vou segurar muito o contexto aí, porque fica mais fácil, pode pausar, continuar no outro dia e tal, né? Qual que é o conceito dessa pregação? É analisar a lógica de Gênesis. O que quer dizer a lógica de Gênesis? É olhar o livro de Gênesis de um foco de uma forma que busque lógica, busque a causa e efeito dentro das decisões que Deus teve que tomar dentro do âmbito que era aquele momento na época ali, de Adão e Eva, etc. Tá? Bom, vamos começar. Vamos ver como é que faz para isso aqui, então. Aqui, foi. Qual que é o propósito da palestra? Gerar questões e responder aquelas questões que às vezes a gente tem um receio de fazer, né? Vamos olhar para o início do livro de Gênesis e vamos analisar o contexto temporal, tá? Em contraste com as decisões de Deus durante essa época. Tá ok? Então vamos continuar para esse lado aqui. Isso. Bom, numa primeira vista, pode parecer um pouco repetitivo, né? Mas precisamos ter coragem de fazer perguntas, né, certas, sem medo de ser estigmatizado no momento que fazemos essas perguntas. Aí você pode falar para mim, poxa, mas eu já vi o livro de Gênesis e tal, calma. A gente vai fazer um exercício diferente aqui. Tá? Vamos lá. Bom, vamos supor que não sabemos nada sobre Gênesis. Tá? Vamos fazer de conta aqui que ninguém sabe nem nunca leu. Vamos fazer um exercício aqui e, e falar a respeito do. Vamos fazer uma espécie de teatro aqui, né, para a gente entender o contexto profundo. Tá? Vamos continuar. Bom, digamos aqui que vamos imaginar que nós estamos dentro de uma, de uma sala, né, uma reunião, e todos nós aqui somos anjos, tá? Todos nós somos anjos, né? E digamos que nós estamos conversando, né? Nós sabemos o que é a morte? Não, não sabemos. Somos anjos, né? Isso estou falando antes da criação do homem, tá? Nós não sabemos o que é morte, não sabemos o que é mentira, não sabemos o que é pecado, né? Então nós estamos reunidos numa sala e estamos conversando. Aí um anjo se levanta e faz a seguinte pergunta: e se Deus não precisasse ser Deus o tempo todo? Né? Ele vira para os outros anjos e faz essa pergunta. Aí os outros anjos ficam: como assim? Do que você está falando? Ah, calma, calma, eu só tô aqui pensando. Tá? Vamos continuar. E se pegássemos o livre-arbítrio, esse anjo falando com os outros, e se pegássemos esse livre-arbítrio, né, que foi nos dado, e tomássemos nossas próprias decisões? Só uma ideia, né? Aí você pode me perguntar, né? Aí o anjo pega e levanta, mas nós já tomamos as nossas decisões. Aí esse anjo que está fazendo esses questionamentos todos, aí ele fala: não, calma, né? Só uma ideia, vamos conversar aqui. Né? E se criássemos um novo partido, né? Vamos chamar de partido porque é o que está mais na cabeça aí do povo. Nós criássemos um novo partido para concorrer com o partido de Deus. Né? Nós deixamos Deus descansar um pouco, aí nós ficamos ali dando as ordens. Vocês, anjos, poderão escolher quem será a pessoa que vai ocupar o cargo de Deus, né, enquanto ele descansa, porque não precisa ser Deus o tempo todo. Né? O que vocês acham da ideia? Aí alguém perguntaria:
Mas quem seria Deus no lugar de Deus? Aí esse anjo pega, vira para essas pessoas, as pessoas não precisam, esses anjos, e fala, não sei, que tal eu? Né? Que tal eu? O que vocês acham? Pode ser eu? Né? Que uma perguntinha assim, como aquela coisa bem maliciosa. Né? Então, vamos usar o nosso livre-arbítrio para criarmos eleições. Vamos reunir aqui, né, o grupo com algumas pessoas, eu insisto, fala pessoa, mas são anjos, tá? Esse teatro aqui. Nós vamos reunir aqui e vamos criar um novo partido para concorrer com Deus nas próximas eleições. Tá ok? Aí os anjos pegam e falam, não, meio sem entender. Aí, resumindo, vamos fazer eleições, vamos usar esse livre-arbítrio, aí você vota em mim para Deus nas próximas eleições. Aí um anjo levanta a mão e fala, peraí, mas o que isso muda? Hã? O que é que vai mudar? Aí esse anjo político, não vai mudar tudo. Vamos poder melhorar a forma com que Deus rege o universo. Podemos fazer um universo mais legal, mais livre. Tá, mas aí um anjo coça a cabeça, mas já é legal, já é livre. Mas a ideia é deixar mais legal, mais livre. Aí os anjos começam a ficar curiosos. O Ellen White diz no livro dela que ao invés de procurar fazer com que Deus fosse o alvo das afeições e fidelidade, de todos os seres criados, constituiu o seu esforço para obter para si o esforço e lealdade deles. Lúcifer começou a gerar uma espécie de mistério na cabeça dos anjos. Aí alguns foram lá para falar com Cristo. Em Patriarcas e Profetas diz que Jesus declarou para todos as consequências dessa nova ideia. Jesus disse, sim, vocês têm liberdade para fazer o que fazer e pensar o que vocês quiserem, mas deixa eu explicar uma coisa. Quando eu construí tudo, eu coloquei um padrão de funcionamento. Regras automáticas que funcionam perfeitamente umas com as outras. Podemos chamar esse padrão de conjunto de leis. Né? Se eu cuspir para cima, cai no rosto a lei da gravidade. Se Deus foi Deus que fez sujar o rosto? Não, não foi. Né? É o conjunto de leis que ele criou. Né? Faz com que isso ocorra sem a intervenção dele, de Deus. Tá? O livro Caminho a Cristo, inclusive, fala sobre a lei moral. Tá? O conjunto de regras que segue, que faz com que rege a sociedade de Deus. Muito bem. Vamos continuar. Toda a criação social funciona, a criação de Deus naquela época, antes do homem, né, funciona através do amor. Quando todos doam tempo, energia, etc., uns aos outros, o sistema funciona. Né? O amor funciona assim: você pode pensar e fazer o que quiser, mas quando você doa o seu tempo, sua energia, bens e outros, né, e os outros fazendo o mesmo, o sistema, as engrenagens encaixam. Né? O que Lúcifer estava propondo, o que esse anjo estava propondo, quebra o sistema. Eu não quero dizer que vocês, se vocês escolherem Lúcifer, vão ser todos punidos. Não é isso. Né? Quando você escolhe um caminho que não funciona, o sistema entra em colapso. Né? Por exemplo, cansei dessa lei que diz que eu tenho que comer todos os dias. Daqui por diante eu não vou comer mais. Em alguns dias o que acontece? Morro. Foi Deus que castigou? Não. A pessoa quebrou a lei. Né? Acaba sofrendo as consequências de estar indo contra aquele arregimentado de leis que regem todo o universo, a natureza e o próprio corpo dela. Continuando. Aí vem uma citação de Isaías, né? E tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus e acima das estrelas
exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. O que ele está dizendo? Né? O que Lúcifer está dizendo? Eu vou ganhar as eleições, os anjos vão escolher a mim e eu vou me assentar no monte da congregação. A clássica pergunta: se Deus é bom e sabe de todas as coisas, por que não cortou o mal pela raiz? Calma que a gente vai chegar lá. Vamos lá. Se Deus fizesse isso, ele estaria cometendo o mesmo erro que ele estava alertando os anjos para não cometer, tirando o seu livre-arbítrio. Compreende? Se Deus estava alertando que se aqueles anjos tomassem uma decisão, que aquela decisão errada quebraria o sistema, Deus fazendo, né, indo contra, cortando o mal pela raiz, né, ou matando Lúcifer, ele estaria cometendo o mesmo erro e destruindo o sistema. Então ele não podia fazer isso. O sistema que Deus fez, né, ele fez questão de dar livre-arbítrio à sua criação. Se ele tirasse isso, o sistema estaria em colapso, como já disse, né? Ele ia acabar trocando 6 por meia dúzia. A estrutura social de Deus é baseada no amor. O amor só existe quando a pessoa que é amada pode decidir dizer: eu não quero mais seu amor. Sem isso, eu não posso forçar. Agora, digamos que você namora há vários anos. Né? Ambos têm certeza que é um ao outro. No pedido de casamento, você compra um anel e uma arma. Diga sim ou eu te mato. Mesmo que ela o ame muito, esse pedido é inválido. Porque houve coerção. Se Deus tivesse matado Lúcifer e os anjos, né, e seus anjos, eles estariam fazendo exatamente isso. Mas Deus conhece o futuro porque ele criou Lúcifer. Se Deus criasse somente os que iriam aceitá-lo, isso não é liberdade. Né? Pensa comigo. Né? Digamos que você quer ter filhos. Tá? Digamos que você pode ver o futuro. Você descobre que você terá 3 filhos, mas um deles vai te dar muito trabalho, vai ser desobediente, vai ser preso. Então você impede o nascimento. Você conhece o futuro, você impede o nascimento desse filho, que vai te dar problemas, e deixa só que 2 nasçam. Depois de um tempo, esses 2 crescem, os 2 que sobraram, e você diz a eles: queridos filhos, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Mentira, porque você só permitiu que nascesse somente aqueles 2 filhos que iriam te aceitar. O sistema é uma mentira. Não, Deus. Mas ninguém ia saber. Deus ia. Né? Deus não poderia começar um sistema baseado na mentira. Um dia ele vai compartilhar esse conhecimento e imagine se descobríssemos que na verdade nunca tivemos escolha. Né? Então assim, poxa vida, quer dizer que o Senhor só permitiu que eu nascesse porque o Senhor sabia que eu iria te aceitar? Né? Isso não vale. Continuando. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Lúcifer poderia dizer: eu, usando a minha liberdade, montei um partido, consegui 1/3 dos votos e agora eu sou me expulso? Cadê minha liberdade? Poderia ou não poderia dizer isso? Claro que poderia. Cai um exemplo. Você é livre para fumar? Se você acender um cigarro dentro da igreja, você é livre para fazer isso. Só que se você fizer isso, você vai ser convidado a se retirar. E se você não quiser sair, isso vai ser complicado para você, você vai ser coagido. Por quê? A sua liberdade termina onde começa a minha. Então você não pode acender um cigarro dentro da igreja, no exemplo, né, porque você está tirando a liberdade da pessoa que está ao seu lado de não sentir o cheiro de cigarro. Né? Vamos continuar. Quando Lúcifer chega à Terra, tá, esqueça o que você já conhece por um momento. Tá? Lúcifer diz: Senhor, eu entendo que eu fui expulso do céu, né? Sei que lá não tem mais lugar para mim, mas eu trouxe 1/3 dos anjos.
1/3 dos anjos votaram em mim. O meu partido é forte, o meu partido não é qualquer partido. Né? Eu tenho uma coisa para dizer para o Senhor é injusto. Aí Deus falou, por quê? Como assim eu sou injusto? Porque Adão e Eva não têm liberdade de escolha. Como assim não tem liberdade de escolha? Eles não têm liberdade de escolher a mim. Compreende? Eles não têm escolha de conversar comigo. Deus responde, claro que eles têm liberdade. Né? Eu, Lúcifer, quero ir lá na Terra e falar com eles que existe um outro partido, o meu. Então Deus, e aí? Não é justo? Deus responde, não, porque você vai estar invadindo a paz da humanidade, entretanto existe um lugar na Terra que eu vou deixar você ficar somente ali, por um tempo limitado. Você não poderá sair dali, se você sair dali, você vai estar invadindo a liberdade deles, você vai estar incomodando-os. Né? Você pode até chamar esse lugar de consulado seu. Tá? Então eu estarei dando a liberdade para Adão e Eva, se eles quiserem, de vir conversar contigo. Mas você não pode importuná-los. Essas foram as regras. Veja que Deus não criou um lugar para Satanás. O que mais tem em um jardim? São árvores. Árvores, grama, flores, etc. Né? Então, assim, Deus deixou Satanás restrito a uma árvore. Deus não criou um lugar para ele. Falou, tem essa árvore aqui, você vai ficar aqui. Daqui você não sai. Tá? Já que você está dizendo que eu sou injusto, que Adão e Eva não podem escolher, depois você vai ficar só aqui. Eu quero... O que Deus estava fazendo com isso? Estava tirando todas as objeções que Satanás estava tendo contra ele. E sempre colocando o universo ciente de tudo, inclusive está registrado na Bíblia. Né? O que ocorre quando mais de 50% dos votos válidos, né, vai para um dos candidatos? Ele ganha. Então aquela árvore se tornou uma espécie de urna eletrônica, ou de urna de votação. A urna eletrônica só tem aqui no Brasil e é mais um ou dois. Uma urna de votação. Né? Deus vai lá, vai conversar com um casal e avisa. Olha, existe nesse universo que eu criei para você, existem leis químicas, físicas, morais, que governam tudo. Tudo que foi criado de forma perfeita e vocês são dono da Terra. A Terra foi dada a Adão. Prova disso que Adão deu nome aos animais. Você não dá nome para o cachorro do vizinho. A Terra era de Adão. Então, Adão, só que tem um problema. Existe um anjo aí que acredita que pode fazer melhor do que eu. Ele vai tentar convencer vocês de que a ideia dele é melhor do que a minha. Esse anjo não faz isso por amor, e sim por egoísmo. Se você permitir que o mundo que eu te dei seja regido por ele, todo o sistema vai entrar em colapso. E se o sistema entrar em colapso, o que acontece com o sistema? Morre. Deus precisa criar um sistema de escolha e usou o que era comum para Adão e Eva. Né? Comer ou não comer do fruto. Ele usou um sistema, ele colocou, ele não tinha como criar algo que saísse da realidade deles. Então ele criou aquilo que era comum para eles. Comer ou não comer o fruto. Esta era a realidade do cotidiano deles. Lúcifer se viu restrito somente a uma árvore. Não podia incomodar Adão e Eva. O que fazer? Aí o que ele faz? Né? Chega o dia. Estava lá, né? Eva andando de boa, perto da árvore, possivelmente ali né, cuidando ali do jardim. Aí Satanás faz? Lança ele vê que a frase não é direcionada para Eva. Ele está falando, soltando palavras ao vento, né? Como diz. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Né?
podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque neles. Do contrário, vocês morrerão. Possivelmente com o intuito de ajudar a serpente, ou corrigindo, ou querendo defender a Deus da injúria da serpente, ela responde. Quando ela responde, Lúcifer pensa, isso, peguei a atenção dela. Era tudo que eu queria, começar um diálogo. Observe que Satanás teve que convencer os anjos de que seu lado era melhor do que o de Deus. Mas para a mulher, ele não faz isso. Para a raça humana, Satanás não faz promessas. Ele só quer quebrar a relação entre o homem com Deus. Para ele ter um lugar para ficar com seus anjos, pois ele tinha sido expulso do céu. Satanás toma a terra do homem e o escraviza. Note que Adão e Eva não pelejam com Deus como fizeram os anjos de Lúcifer. Não declaram servidão a Lúcifer. A única coisa que ocorreu naquele instante foi uma quebra da relação entre Deus e o homem. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que do dia que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Agora que Lúcifer conseguiu a atenção de Eva, trouxe Eva para dentro do seu consulado, entre aspas, ele começa a convencê-la a comer o fruto. Lúcifer consegue transferir o desejo dele de ser igual a Deus para Eva. Ele é que queria ser igual a Deus, não, Eva não queria, mas ele transfere esse desejo para ela. A terra, na mão de Lúcifer, o diabo agora é o novo dono da terra. Nesse mundo governado pelo diabo, é natural que aconteçam coisas boas ou ruins. Qual que está nas mãos do diabo. Se você deixar uma criança sozinha e deixar ela crescer sozinha, sem interferência de nada nem de ninguém, ela vai tender para o mal. Todas as coisas acabam caminhando por desorganizado. Se você deixar tudo no piloto automático, só vai acontecer coisas ruins nesse mundo. Então, eu tenho que me levantar todos os dias e pedir para Deus que cuide de mim, da minha família, amigos, etc., para que não aconteça conosco o que aconteceria normalmente, ou seja, o mal. Então, irmão, veja bem, não existe nesse mundo espaço vazio. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está tomado por demônios fazendo mal a todas as pessoas o tempo todo. Uma pessoa que se levanta de manhã, não pede a proteção de Deus, está sujeito a toda sorte de situações que vão tirar sua paz, saúde, família, sonhos, etc. Porque é assim que o mundo funciona hoje. O sistema foi quebrado. Nosso planeta foi reprogramado para matar, roubar e destruir o ser humano. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás responde ao Senhor e diz, de rodear a terra e passear por ela. Satanás está ironizando a Deus. Eu não estou mais restrito àquela árvore que o Senhor me colocou lá. Agora eu ando pela terra toda. Agora a terra é minha. Eu passei por onde eu quiser. Agora olha que interessante. Deus ele já joga, imediatamente contradiz. Fala, ainda tem gente lá que não escolheu você. Enquanto tiver um lá escolhendo a mim, eu vou estar lá também. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Adão e Eva precisam sair do jardim porque escolheram aquele que mora fora do jardim. Se eles comessem o fruto da árvore da vida, viveriam para sempre escravos do diabo. Imagine Adão e Eva escravos do diabo até hoje. Então a morte que Deus concedeu a eles é uma misericórdia.
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Porque Deus, conhecedor de tudo, inclusive de onde Adão estava, faz uma pergunta idiota dessa. Deus queria saber se Adão estava disposto a vir falar com ele e juntos resolver aquela situação. Adão tinha comido do fruto, então Deus fala: o que Deus está querendo dizer com essa pergunta? Adão, eu sei onde você está. Eu só estou indo até você para a gente iniciar uma conversa. Você fala: onde é que você está, Adão? Ele estava esperando Deus ali, falou assim: beleza, deixa eu jogar aqui para ver se ele quer discutir comigo, se ele quer conversar comigo, para a gente resolver isso juntos. Adão, eu não vou até aí tirar você da moita. A escolha de vir falar comigo tem que ser sua. Você que tem que querer. Adão sai, então Deus conta a ele o plano da salvação para resolver aquela situação. A votação não podia ser anulada, né, porque isso seria injusto. A escolha foi feita. Então agora não é mais não é mais o diabo com um consulado no reino de Deus. É Deus com um consulado, né, no reino do diabo. Assim como a serpente, né, não poderia forçar Eva a escolher o lado dele, para ser justo, Deus não podia forçar o homem a escolher o lado dele também. Então era serpente pendurada numa árvore do reino de Deus, agora quem está pendurado em uma cruz no reino do diabo é Cristo, né? Agora a escolha é nossa. Imagina o diabo falando com Deus: espera aí, o que você vai fazer? Eles escolheram a mim, né? Calma aí. Aí Deus vira para o diabo e fala: não, calma, eu vou comprar uma segunda chance para a humanidade. Veja bem, Deus não comprou a humanidade de volta, pois seria injusto. Ele comprou uma segunda chance para a humanidade fazer uma escolha, novamente. O plano do diabo era perfeito. Ele já tinha a terra, o homem, a terça parte dos anjos, faltava os outros mundos. Se Jesus falhasse, o diabo teria a prova que ele queria para ganhar o voto dos demais mundos que não caídos. Deus comprou a chance para você dizer diretamente quem é o seu Deus, o seu líder, por assim dizer. Por isso que Jesus veio fazer aqui. Continuando. Agora eu pergunto, como que você passa um recado para sua descendência, para que dure para sempre ou por muitos anos? Você fala para o seu filho, para ele falar para o filho dele e para o seu neto e assim sucessivamente? Não adianta, porque a pessoa pode esquecer. Sem contar que, quem diz o ditado, né, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Escrever, talvez, Adão e Eva não sabiam ler e escrever. E mesmo se soubesse, que tipo de material poderia durar 2, 4, 5 mil anos? Então, só tinha um jeito, instituindo um costume, uma prática ou uma cerimônia, uma tradição. Precisava ser instituído algo que fosse, que ganhasse um país, uma tradição. Essa prática diária era a única forma de perpetuar essa mensagem, né, de um dia o Filho de Deus viria, né, dar a oportunidade à humanidade. O diabo fez de tudo para acabar com essa cerimônia ou tradição, né? Porque se caísse no esquecimento, Jesus não poderia vir, porque não haveria povo judeu, né? E mesmo se ele tivesse vindo, o sacrifício dele não teria significado, porque as pessoas não entendiam mais o que era aquilo. Por isso que Satanás bateu tanto em cima dessa questão de remover essa tradição, até na época de Cristo. Por isso que o sacrifício de Caim foi rejeitado, de Abel não. Porque a mensagem que Deus queria passar perpetuamente à humanidade era que ele compraria uma nova chance para a humanidade com o sacrifício do seu filho e não com o sacrifício de vegetais, né? Não importa se o sacrifício de Caim era melhor que o que ele tinha. Deus não podia aceitar, pois não era essa a mensagem que ele queria passar para as demais gerações. A mensagem que Deus queria passar para as demais gerações era: meu filho vai morrer por vocês. Então,
aquela rejeição não era uma rejeição de pessoa, e sim de a prática didática não estava correta para ensinar as descendências posteriores. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? Né? Mais uma vez, Deus vai até o pecador. Perceba que quando o homem peca, quem dá o primeiro passo é Deus. Por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Deus tentando fazer um diálogo ali, tentando puxar uma conversa. Ele foi até Adão. Cadê você, Adão? Ele vai até Caim. Por que tiraste, Caim? Deus não chega condenando, ele chega iniciando uma conversa. Caim, eu estou interessado no que você está sentindo. Eu estou interessado no que você está pensando. Seu sacrifício não foi aceito, porque vai influenciar as gerações futuras, mas agora eu estou interessado em você. Deus quer ensinar a Caim como funciona o processo dentro da cabeça dele. Né? Então ele começa dizendo, se você agir bem, não é certo que você vai ser aceito? Né? Ele quer guiar Caim, né, até a raiz do sentimento dele, que ele tinha para sim ele entender e ele mesmo dominar aquele sentimento. Deus nunca vai tirar sua angústia, seu ciúme, sua inveja, né, sendo elas de causas naturais e não de doenças psicossomáticas, né, que aí requer intervenção de medicamento. Mas se você está sentindo uma angústia, se você estiver disposta, né, ele vai te guiar até a raiz daquele sentimento e lá você vai notar que não faz sentido nenhum sentir aquilo. Mas Caim comete um erro. Não faz o mesmo que o pai dele. Ele não conversa com Deus. Não há registro da resposta de Caim. Se Caim tivesse respondido, poxa, Senhor, preparei bonitinho lá, fiz as flores, as frutas, né? E o Senhor rejeitou? Deus poderia ter respondido, não, essa forma de você ensinar as gerações futuras sobre o plano da redenção está errada. Né? Não fica assim, vai lá, troca as frutas com seu irmão por uma ovelha e faz o sacrifício novamente que eu vou aceitá-lo. A coisa teria ido para uma outra esfera. Se você fizer o bem, não é certo que será aceito, mas se fizer o mal, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim, este sentimento vai destruí-lo. Eu estou aqui disposto a te ajudar a encontrar a raiz desse sentimento, para que você domine. Não é assim que os terapeutas trabalham, né, guiando a pessoa, né, com um problema psicológico, com uma questão de infância, né, até descobrir a raiz do problema. Em alguns casos, a raiz do sentimento não é um trauma de infância, e sim um problema hormonal no cérebro, onde você toma um remédio que resolve o problema. Né? Continuar. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Mais uma vez, Deus vai até o pecador, né, fazendo uma pergunta, querendo iniciar uma conversa, mas desta vez Caim responde, mas a resposta dele não tem raiz no arrependimento. Por duas vezes Deus colocou à disposição de Caim para resolver o problema, e as duas ele não quis. E disse o Senhor: o que foi que fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Caim continua obstinado no seu coração e não responde. Entre outras palavras, né, Caim fala logo, confessa, né, deixa eu te ajudar. Então agora Deus passa a relatar o que vai acontecer com ele por causa das suas atitudes. Deus está listando castigos? Não. Deus está listando consequências dos atos de Caim. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será fugitivo e errante pelo mundo. Então, como Caim não quer saber de conversa, Deus lista as consequências dos seus atos. Disse Caim ao Senhor:
meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas da terra e terei que esconder da tua face. Serei fugitivo e errante pelo mundo e qualquer um que me encontrar matará. Olha como Caim fica falante agora. Quem falou em castigo? Foi Deus ou Caim? Caim. Olha o fim da frase. Pela primeira vez, Caim mostra algo semelhante a um arrependimento, mas na realidade era medo das consequências. Agora, olha que interessante. Deus, o castigador que as pessoas acreditam, o terrível, vira para ele e diz: mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. O Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo, o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor, foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Espera um pouco. Se Deus está dando uma sentença, um castigo, por que ele se importaria se alguém matasse Caim ou não? Deus poderia ter dito: agora você está com medo. Pensasse nisso antes, agora o problema é seu. Deus ainda tinha esperança em que um dia Caim voltasse a ele, para resolver aquele problema. Quem que saiu da presença de quem? Caim. Caim que fugiu. Vamos continuar. Eu vou falar aqui sobre 3 histórias, tá? Sobre o dilúvio, a Torre de Babel e Abraão e Isaac, para você entender a lógica dessa questão, ok? Vamos lá. Após o assassinato de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Caim e sua descendência seguiram provendo partido, entre aspas, de Lúcifer. Sete e sua descendência seguiram promovendo a vontade de Deus. Podemos dizer que na Terra haviam 2 partidos, o de Deus e o de Lúcifer. Depois de 2000 anos aproximadamente, houve um problema. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Qual é o problema aí? Os partidos começavam a se misturar. Os filhos de Deus aqui não são anjos, e sim os descendentes de Sete, que mantiveram acesa na fidelidade, da mensagem da salvação em Cristo, com o sacrifício do Cordeiro, etc. Nessa mistura, o partido de Deus começou a enfraquecer. E com o passar dos séculos, menos pessoas tinham mantido a mensagem do sacrifício. E Jesus, Deus estava preocupado, falou assim: continuar desse jeito, a Maria, o João, lá que vai nascer lá em 2020 ou em 1970, 1980, eles não vão ter a chance de escolher Jesus, porque ele não vai simplesmente desaparecer essa mensagem. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação e os pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Chega um momento na humanidade inteira está no partido de Lúcifer. A humanidade inteira faz sua escolha, partido do diabo. E agora? Sobram apenas 8 pessoas na terra, Noé e sua família. Tem algumas pessoas que dizem o seguinte: o castigo que Deus deu à humanidade por causa da sua perversão foi o dilúvio. Será? Essa frase vai totalmente contra o caráter de Deus. Continuar. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Aí a palavra aí do arrependeu-se. Esse arrependimento de Deus, na raiz original, não é o mesmo arrependimento humano, pois alguém que conhece o futuro, não pode se arrepender como seres humanos. Essa palavra que é Vainashen, quando você busca na raiz da palavra, eu vejo que ela não quer dizer exatamente ficou triste. Esse arrependimento está ligado à tristeza de seus filhos escolherem o mal e ver o sofrimento dele por causa dessa escolha. Esse é o sentido dessa palavra. Continuando.
Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, né? Os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. Vou fazer uma pergunta. Onde está a sua liberdade? Quer dizer que se eu escolher o mal, vem Deus e me mata? Meu filho diz que vai sair, eu digo não. Se ele insiste, eu digo: filho, eu te amo muito, mas se você sair, eu te mato afogado. Eu não quero Deus, quero viver a minha vida sem Ele. É injusto ou não é? Isso tem a ver com o caráter de Deus? Cedo ou tarde, a família de Noé morreria, e a mensagem que Deus havia deixado apontando para Cristo também morreria. Deus não tem escolha. Para salvar a mim e a você hoje, para que quando Jesus viesse, o sacrifício dele fizesse sentido para você e para mim, Deus não poderia deixar morrer a mensagem, né, que ele instituiu lá no Éden. Do contrário, quando Cristo viesse e morresse, não teria significado algum no coração humano, pois a mensagem já havia morrido há milênios. Vocês querem continuar a seguir suas vidas sem mim? Tudo bem, Deus falando, né? Mas o comportamento de vocês precisa acabar agora, pois vocês estão começando a interferir na liberdade das futuras gerações e do passado, nas futuras gerações e do passado, que puderem fazer uma escolha, elas vão ter isso suprimido delas. O que vai acontecer? Vocês estão começando a interferir num resultado que vocês não estão nem vendo. Eu, como Deus, estou vendo daqui a milênios. Mas vocês estão fazendo isso agora, isso precisa acabar. Eu tolerei até onde eu pude. Só a Noé e sua família. Não posso tolerar mais isso. Vamos continuar. Tanto que a primeira coisa que Noé fez quando desceu da arca foi um altar. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. O que Noé estava falando? Noé desceu e falou: estou cumprindo a tradição, reforçando a mensagem de que Cristo virá para dar uma segunda chance à humanidade. O dilúvio pesou tanto no coração de Deus que ele permitiu que Noé pregasse por 100 anos antes de executar a sentença. Se não houvesse mais a mensagem de Cristo, onde estaria a minha e a sua liberdade hoje de votarmos para Deus? Não teríamos essa liberdade. Eu vou além, se não houvesse um povo que ainda tivesse conectado com Deus, de quem Jesus nasceria? Mesmo com o dilúvio, a Bíblia, internet, TV, ainda há lugar, inclusive no Brasil, de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. O que é a ira de Deus? É a consequência das nossas escolhas. Isso é bíblico? Em Romanos 1 e 2, Paulo fala sobre a ira de Deus. Quando Paulo fala sobre essa ira, ele diz que é quando Deus diz: tudo bem, eu vou permitir que você continue fazendo o que você está fazendo. A ira de Deus é permitir que nós colhamos os frutos das nossas escolhas. Este raciocínio tem a mesma raiz que o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado que Deus não pode perdoar? Não. É você que escolheu se posicionar tão longe de Deus que você não consegue mais ouvir a voz dele. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? É quando você abraça o pecado e diz: tudo bem, eu respeito a sua escolha e permite que você se vá. Pronto. Você se afastou de Deus como Caim fez, você se afasta, né? E não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. E o mais triste é que existem pessoas dentro da igreja dessa forma. Né? Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste aqui para você ver se você está nessa condição ou não. Tudo bem? Não fica triste comigo. Vamos lá. Analise o seu dia de ontem, desde que você acordou até você se deitar.
Veja se você cometeu algum pecado. Analise, você levantou, né? Tomou café, fez sua oração, fez a lição, né? Você trabalhou toda a estrutura dos seus ritos, almoçou, etc. Você acha que você cometeu algum pecado? Se no fim dessa análise você disser, bom, olhando assim, acho que não cometi pecado nenhum. Então, irmão, sinto lhe informar, mas você está bem longe de Deus. Se você ficou ofendido por ele dizer isso, é a prova que você precisava. Agora, se você pensou, meu Deus, tem misericórdia de mim, você acabou de ser batizado com o Espírito Santo, amém? Vamos continuar. Próxima história, Torre de Babel. Nimrod funda algumas cidades e a mais importante é a cidade de Babel. Esses zigurates, que são essas torres, né? Nessas cidades essas cidades adoravam outros deuses. Por séculos após o dilúvio, tudo tinha ido pelo ralo. Cada cidade tem seu deus patrono. Nimrod teve uma sacada, de se cada cidade tivesse um deus, vamos construir uma cidade que será do deus maior. Cada cidade tinha uma pequena pirâmide, o zigurate, como eu falei. Esse zigurate era uma espécie de templo para que eles adorarem um deus na cidade. Cada cidade tinha um deus. Nimrod diz, bom pessoal, tem um deus aí que é contra todos nós. Vamos construir um zigurate maior de que todos, e uma vez a cada X tempo, todas as pessoas das demais cidades vão vir adorar esse Deus maior, o Deus de Babel. Então, ao invés de termos vários deuses pequenos lutando contra o Deus maior, que no caso é Yahvé, o Deus nosso, teremos um Deus maior, o de Babel, para lutar contra eles. Essa era a concepção na cabeça de Nimrod. Agora vamos analisar o seguinte. Vamos lá. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não se entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Observe que Deus, ele não atua na cidade porque ele está sendo afrontado, e sim porque ele antecipa um problema. Por que eu falo assim, mas Deus não poderia ter antecipado isso antes? Não. Apesar dele ter antecipado que aquilo aconteceria, ele precisava provar para toda a criação qual é a consequência daquela escolha que aqueles humanos fizeram. Ele sabia o que ia acontecer, mas todos os outros mundos e todos os anjos precisavam ver que aquilo acontecia. Bom, ele tinha antecipado um problema. E para que essa mensagem da redenção não seja mais uma vez atacada, ele confunde a língua dos povos e os dispersa. Uma coisa me chamou a atenção nesse diálogo, observe que há um diálogo entre o Senhor e mais, no mínimo de uma pessoa, pois está no plural. Ele começa explicando o cenário, o que está ocorrendo e o que vai acontecer. Então ele dá uma solução. No dilúvio não havia necessidade de no dilúvio havia necessidade de mostrar a toda a criação de até que ponto poderia ir a atuação de Lúcifer. Deus permitiu ir até um ponto impossível. A situação chegou a um ponto que não houve diálogo mais. Tinha que tomar uma ação. Mas note que agora Deus se antecipa. Como se Deus olhasse para toda a criação e dissesse, vocês viram o que aconteceu lá com os pré-diluvianos? Então, agora, que vocês já sabem qual o mal que esse objetivo de Lúcifer, que eles não se importam com o homem, eu vou me antecipar e somente confundir as línguas deles para poupar-lhes a vida. Se Deus tivesse feito o mesmo
com os pré-diluvianos, né, não tivesse deixado a coisa seguir, né, Lúcifer não seria desmascarado. A criação não veria todas as consequências de uma vida sem Deus. Visto que Deus atuou no dilúvio, com o dilúvio e com a confusão de línguas, né, Lúcifer não quer mais mudar o objetivo de adoração do homem. Lúcifer, sabendo que não poderia impedir Deus, ele agora quer distorcer a imagem de Deus na cabeça do homem. O diabo vai lá e muda o objetivo no coração do povo, né, diluviano, Deus atua. O diabo constrói a Torre de Babel, Deus vai lá e muda o idioma deles. Lúcifer pensa, essa estratégia não funciona. Então ele fala, não vou impedir mais o homem de adorar a Deus. Vou fazê-lo acreditar em um Deus que não tem nada a ver com o Deus verdadeiro. Olha que estratégia bacana. O diabo, vamos lá. É aí que entra o livro de Jó. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Espera um momento, vamos lá. Espera aí. Era somente Jó que servia a Deus? Ou que acreditava estar servindo a Deus? Não. Os amigos de Jó também serviam. Mas note que Deus não menciona os amigos de Jó. Por quê? O Senhor disse a Satanás, você reparou nos meus servos Jó, Elifas, Bildad e Zofar? Foi isso que Deus falou? Não, irmão. Simples. Sabe por quê? Porque eles não eram. Quantas pessoas acreditam que estão servindo a Deus hoje e estão bem longe de Deus, ao ponto de nem serem reconhecidas por Ele? Se você acredita que Deus é um Deus que castiga quando você faz algo errado, você também vai ser assim. Mais uma vez, sobra apenas um homem no planeta que conhece a Deus de forma como Ele é. Tanto que Deus coloca toda a sua reputação à prova, se entregando nas mãos de Jó. Não é verdade que tu mesmos puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. Então o Senhor diz a Satanás, você pode fazer o que quiseres com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Note aqui que Deus se recusa a destruir os bens de Jó. Deus deve ter dito o seguinte, eu não machuco meus filhos, já que você está me acusando, mostre quem você é e você toque nos bens dele. Quando Lúcifer destrói os bens e a saúde de Jó, né, ele é mais uma vez desmascarado. Lúcifer mostra quem ele realmente é para toda a criação. Jó reclama, fica confuso, briga com Deus, mas não blasfema. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas, o temanita, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que era reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam o holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não vos trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram ao meu respeito o que era reto, como o meu servo Jó falou. Note que os amigos de Jó não faziam parte dos servos reconhecidos por Deus. Agora Deus mais uma vez vai até o pecador e lhes dá uma saída, para que eles não pereçam com aquele pensamento errado sobre ele. Porque se eles morressem acreditando que Deus era o que eles disseram a Jó, eles perderiam a salvação. Lembra que falamos lá atrás sobre a ira de Deus?
Deus disse para Elifas, né, vou deixar vocês andarem segundo seus pensamentos e colherem os frutos deles. Deus vira para Elifas e diz, olha Elifas, né, lá atrás eu permiti que vocês permanecessem pensando de mim o que vocês quisessem. Mas como eu me preocupo com vocês e eu não quero que vocês pereçam, peguem o cordeiro, levem a Jó e passem a falar a verdade sobre mim para que eu não volte a tratá-los para que eu volte a tratá-los como servo, como eu trato a Jó. No final de tudo isso, né, Jó diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Através de uma dor física e emocional tremenda, Deus coloca né, o seu coração dentro do peito de Jó. Desse dia em diante, Jó e Deus passaram a ser apenas um. Mais uma vez a terra está servindo a um Deus sem realmente conhecê-lo. Deus reinicia todo o processo didático do plano da redenção, agora explicando a Abraão. Um novo povo precisava ser formado e o pai dessa nação precisava ser educado à mensagem dessa redenção. Observe que Deus não ensina a Abraão sobre o sacrifício, pois ele já sabia. Né? A prática de levantar um altar e sacrificar um cordeiro já era do conhecimento de Abraão, mas Deus queria dar um significado àquela prática. Deus tira o plano da salvação da prática ritualística e transfere para dentro do coração de Abraão. Abraão passa a viver o que significaria o sacrifício de Deus. O primeiro passo de Deus para a vinda do Messias foi o chamado de Abraão. Quando Deus pede que Abraão sacrifique seu filho, não é uma atitude de um Deus tirano. Deus está capacitando Abraão, né, não apenas para passar a mensagem da redenção, como alguém que ouviu falar, né, não, mas como alguém que viveu aquilo. A nação de Abraão que geraria, né, seria responsável pela encarnação do Filho de Deus e a consumação da mensagem da redenção. Então essa nação não podia apenas saber sobre o plano da redenção. Essa nação deveria sentir ou viver o plano da redenção. Abraão sente a dor da possibilidade de perder o seu filho. Abraão sente a alegria de ter a morte do seu filho substituída pelo cordeiro preparado por Deus. O pai da nação progenitora do Filho de Deus não aprendeu sobre o plano da redenção. Ele viveu. Continuando. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Os discípulos ainda tinham essa ideia na cabeça. Deus abençoou os bons e amaldiçoou os maus. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem o pai dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Quer dizer que Deus fez ele ficar cego por anos só para poder mostrar o quão bom ele é? As consequências de um mundo com um sistema em colapso fez aquele homem nascer cego. Mas quando Deus envia o seu Filho, ele o liberta da condição. E com isso Deus é glorificado e o diabo mais uma vez desmascarado. Agora eu pergunto, de onde vinha esse pensamento dos discípulos? Olha aí. Né? Na cabeça deles, os pobres, viúvas, doentes eram pessoas que pecaram e que estavam sendo castigadas por Deus. Eram vistos como pecadores. Se hoje em dia é difícil para uma pessoa assim, né, com essas condições de viúvas, pobres, etc., imagine naquela época. A mesma compreensão a respeito de Deus que os amigos de Jó tinham
Agora era religião oficial entre os sacerdotes da época de Cristo. E não se engane, irmão, isso é a realidade até hoje nas igrejas, e não estou excluindo a igreja adventista. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Eu ouvi muito isso. É pecado vender coisas dentro da igreja, né? Não é isso bem que Jesus estava querendo dizer. Lembra-se do foco de Deus é o plano da redenção? Então vamos continuar. Pronto. O templo era a forma que Deus usou para passar a mensagem da redenção. Tá? Eu explico. Na época de Jesus, o templo, ao invés de ensinar o plano da redenção, estava ensinando o oposto. Tá? Vou resumir. Digamos que eu sou um pai de família, na época de Cristo, pego o meu cordeiro, deixo minha esposa e filhos mais novos em casa, pego os filhos mais velhos e ando 3 dias até chegar em Jerusalém. Isso não é feito muitas vezes, pois viajar 2 ou 3 dias era caro, cansativo e perigoso. Bom, chegando lá, eu quero entrar no templo, ver o sacrifício do cordeiro, e eu, simbolicamente, coloco as mãos sobre ele e transfiro as consequências das minhas escolhas erradas da minha filha, da minha família, para aquele cordeiro. Então, quando volto para casa, digo à minha família, temos uma segunda chance. Até aqui, ok. Só que o que acontecia lá no templo era um pouco diferente. Quando eu chego no templo, o sacerdote diz que o cordeiro não serve. Está magro demais ou gordo demais. Mas aí eu digo, eu viajei 3 dias, eu não tenho outro. O sacerdote diz, bom, você vai ter que comprar outro cordeiro lá no templo. Então eu vou até o templo, pego todas as minhas economias, vou comprar um cordeiro, mas o meu dinheiro não é aceito no templo. Porque o templo tinha moeda própria. Eu tenho que ir lá trocar o dinheiro, né, pela moeda que é aceita no templo. Então vou até um cambista para trocar. Nesta, eu já perco um pouco do dinheiro nas taxas, etc. Isso acontecia no pátio do templo. Lá vai eu com o dinheiro, que só é aceito no templo e mais em nenhum lugar. Chego lá, o dinheiro não dá para comprar, porque o templo é mais caro, 30% mais caro no templo. Eu volto para casa sem ter feito sacrifício, não tenho que dizer para minha família que temos a segunda chance, né? Tudo porque eu não tinha dinheiro. Quando Jesus vê isso, ele fica irado. Não porque estão vendendo coisas no templo, mas porque a mensagem da redenção está mais uma vez sendo profanada. Eu, uma pessoa simples, penso o quê? Deus não me perdoou porque eu não tinha dinheiro para pagar o cordeiro. Enviou mensageiros que fossem à frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos de Tiago perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, voltando, os repreendeu. Olha a visão dos discípulos sobre o caráter de Deus. Ou você trata Deus bem, ou você vai pagar por isso. Né? Essa é a mentalidade deles. A imagem de Deus está tão distorcida que quando Jesus é preso, Pedro mira a cabeça do soldado, né? Dá uma espadada, erra e acerta a orelha, pois Pedro não era espadachim, era pescador. A lei de Deus é uma forma didática de explicar o universo e o seu caráter para as pessoas com mentalidade de escravos, crianças. Né? Como você explica para uma criança de 5 anos os perigos de brincar na rua? Ela não vai entender. Então você cria uma lei. Fulano,
A lei aqui em casa é: não pode brincar na rua. Quando Jesus vem, ele vem explicar o coração da lei. Ele tem uma expectativa de conhecimento da parte do povo judeu. Então, o que ele diz? És mestre em Israel e não entende essas coisas? Seu filho adolescente seu filho desobedece e sai para a rua. Vem uma bicicleta e o atropela. Você corre para castigá-lo ou para acudi-lo? Você corre com o seu filho para o médico. O médico diz que vai ficar uma fortuna para arrumar, pois tem várias fraturas. Você, como mãe e pai, vende tudo, carro, casa, até um rim e paga o tratamento do filho. No final, o médico diz que você pode levar seu filho para casa, mas ele terá que ficar com gesso por 6 meses. Seu filho, então, sentado à beira da janela, vendo as crianças brincarem, diz: Pai, o gesso na minha perna é castigo que o Senhor me deu por eu ter desobedecido, não é? Como você se sentiria? Então é isso, pessoal. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Desculpa aí que a gente acaba gaguejando algumas coisas e tal, mas esse foi um resumo de 4 dias de pregação, que foi uma pregação que mudou muito a minha concepção, tá ok? Bom, deixa aí os comentários, tá? Espero que isso alcance seu coração e que te ajude a entender o coração de toda essa história acerca da redenção em Cristo Jesus. Amém?